Estamos ao vivo, live com personalidades de Joinville. A entrevistada de hoje é a Andreia Monteiro. Nós vamos falar sobre os segredos dos grandes eventos. Então vamos hoje entrevistar a Andreia para falar sobre eventos. Deixa eu colocar aqui para ficar fixo o comentário. O segredo dos grandes eventos. Vamos colocar aqui. Acabei de descobrir que eu não consigo colocar fixo aqui a frase. Acho que é só no iOS. Alguém usa Android e sabe disso? Porque eu não tô conseguindo fixar aqui a mensagem. Vamos ver. Enquanto isso, a gente aguarda aqui a Andreia chegar. Deixa eu até mandar uma mensagem para ela aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a eventos, organização de eventos, tanto presencial como online, podem fazer perguntas aí, tá? Depois eu faço para a Andreia. A Andreia chegou. Deixa eu só botar aqui. Vamos convidar ela aqui. Olá, Carol, boa tarde. Oi, Andreia, tudo bom? Tudo contigo? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado aqui para participar da live, Personalidades de Joinville. E, Andreia, eu sei que muita gente te conhece, mas eu quero que você se apresente um pouco aí para falar tudo que você traz de valor para as pessoas. Quem é a Andreia Monteiro? Para explicar um pouquinho mais para quem ainda não te conhece. Carol, também quero te agradecer pelo convite, por toda essa iniciativa de fazer esse movimento. Hoje o que nós estamos precisando é disso, é de levar não só conhecimento, mas levar mesmo uma mensagem aí de energia positiva, de motivação para as pessoas. E com certeza a gente consegue fazer isso através dessa troca de experiências. Então, quero te agradecer mais uma vez. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Andreia Monteiro, como a Carol já falou, eu sou natural do Piauí, então sou lá do estado do Piauí, saí de lá em 2005, onde fui para São Paulo na época para fazer pós-graduação. Lá eu morei 7 anos e em 2012 eu vim para Joinville para um novo desafio na minha vida. Naquela época eu vim para abrir uma franquia, eu recebi o convite de 2 amigos e foi um grande desafio, porque vim para uma cidade que eu não conhecia, eu nunca tinha vindo para Joinville, eu não conhecia ninguém aqui na cidade. E tinha tudo para dar errado, porque as pessoas não me conheciam e não conheciam a marca que nós estávamos trazendo para a cidade. E a gente sabe que a gente faz negócio com quem a gente conhece, com quem a gente confia. Então, naquela época, eu tinha 2 grandes desafios. O primeiro deles era me fazer conhecido, porque todo negócio precisa ter uma cara. As pessoas querem saber quem é que está por trás daquele negócio. Então, meu primeiro desafio era me fazer conhecida na cidade. E o meu segundo desafio era fazer a marca ser conhecida na cidade. Eu desenvolvi aí, ao longo dessa jornada, uma resiliência e um controle emocional muito grande que me ajudou nessa jornada, que foi determinante realmente
para o sucesso dessa nova empreitada. Eu estou aqui há quase 8 anos, depois desse início desse desafio profissional, ali no final de 2013, eu decidi seguir a minha carreira com o que eu faço hoje, não exatamente da forma como é hoje, mas eu me lancei no mercado como coach de vida e carreira, e desde então eu tenho trabalhado facilitando o desenvolvimento pessoal. E a partir daí várias coisas aconteceram e eu fui seguindo esse caminho voltado para palestra, para cursos, para treinamentos, para mentorias individuais e também para realização de eventos. Show de bola. E eu coloquei aqui como o tema o segredo dos grandes eventos, mas a gente também pode trazer um pouquinho desse teu outro lado como coach, que eu acho que também é muito importante e também influencia as duas áreas, né? Então vamos falar primeiro sobre a questão dos eventos. Como que é para organizar um evento? Primeiro, em um lugar que você não conhecia, né? Então, você começou do zero aqui em Joinville. Como que foi para você iniciar um evento? O que você pensava naquela época? Porque eu lembro, eu fui na tua primeira edição do teu evento, eu lembro como que era, e hoje já cresceu muito. Então, muito legal ver essa evolução toda. Então, conta um pouquinho lá do início, como que foi para você, assim, o que você pensava naquela época? Bem, o Fórum de Empreendedorismo Feminino, que é o meu maior evento, que eu idealizei lá em 2015, ele nasceu com o intuito de ajudar a trazer mais conhecimento para as mulheres da cidade de Joinville. Nessa época, eu já tinha um certo nível de reconhecimento das pessoas por parte do meu trabalho, né? Do meu trabalho por parte das pessoas. Então, eu comecei o evento do zero, porém, eu já tinha esse facilitador que era, as pessoas já me conheciam e já conheciam o meu trabalho. Então, isso me facilitou bastante. Porém, não tirou o desafio que é realizar um evento. Para quem realiza evento, que está nos assistindo agora, sabe, você sabe, né, Carol? Porque você organiza evento também, você, sua mãe. Então, vocês sabem do desafio que é organizar um evento. E a gente fala também das particularidades de onde nós estamos. Porque, sim, Joinville tem particularidades para esse mercado de eventos. Então, em 2015, quando eu decidi fazer o fórum acontecer, tudo foi muito rápido. O evento, ele aconteceu dentro de um mês. Era um evento que eu já tinha no papel, era um projeto que já estava sendo alimentado há muito tempo, aquela coisa que a gente faz, a gente projeta, mas a gente pega o projeto e guarda na gaveta. Então, eu fiz isso com o fórum durante muito tempo. Até que eu decidi, assim, de uma hora para outra, que ele ia sair do papel e que ia acontecer de um jeito ou de outro. Eu fui atrás de muita gente na época. A minha ideia era conseguir uma pessoa parceira ou um grupo de pessoas parceiras para juntos realizarmos o evento. E aí, na época, talvez porque as coisas não tivessem claras na minha cabeça, assim, aliás, na minha cabeça estava muito claro, mas talvez a minha comunicação para as pessoas não foi muito clara. E aí, o que aconteceu na época? Na época, muita gente me disse não, né? E muitas portas nem chegaram a se abrir. E aí vem a primeira dica que eu deixo para vocês, não só para você que quer realizar um evento, mas para você que quer realizar qualquer coisa na sua vida. Você vai receber muitos nãos, muitos. Quando a gente fala assim, às vezes, na nossa escada do desenvolvimento, do crescimento, do sucesso, a gente recebe muitos nãos, né? São vários degraus que a gente vai recebendo vários nãos para a gente receber um sim. Então, a gente tem que se apegar a esse sim que a gente recebe. E não se desmotive com os nãos que você recebe. Se você acha que faz sentido para você, se tem um propósito maior por trás daquilo que você projetou, vai lá e faz. Mas como que eu vou fazer? Faz com os recursos que você tem.
E foi isso que eu fiz na época. Então, eu trouxe algumas pessoas que resolveram entrar como parceiras, mas parceiras no sentido de eu te ajudo com alguma coisa, mas não no sentido de fazer o evento, né? Então, eu encabecei, então vamos lá, eu vou fazer sozinha. E aí eu fiz com os recursos que eu tinha. Eu busquei um espaço na cidade, que é um hotel, desenhei mais ou menos como seria o evento e ele aconteceu. Não aconteceu com muitas pompas, né? Não aconteceu com uma grande estrutura, mas ele já aconteceu com cara de evento grande. E na época eu recebi assim vários feedbacks super positivos. Por quê? Porque era um modelo de evento que nós não tínhamos aqui na cidade, não existia nada parecido com o que foi o fórum já em 2015, né? Então, a dica é: comece de onde você está, com os recursos que você tem. Não espere por pessoas quererem abraçar o teu projeto por você. Se você quer fazer, você tem que ir lá e fazer acontecer. Então, em 2015, esse foi o meu grande desafio. Em 2016, era o segundo ano do evento. Então, o que eu pensei? Putz, se em 2015 eu já realizei o evento, né, e foi super legal, a Carol estava lá com a gente na época, ela estava trabalhando bastante o programa, né, Carol? A Carol fez uma matéria com a gente, foi super incrível. E aí, no segundo ano, eu pensei, se eu fiz no primeiro ano, eu consigo fazer no segundo também. Então, no segundo, eu já não tive esse pensamento de formar um grupo de pessoas para realizar o evento comigo. Então, a ideia era trazer parceiros, apoiadores, patrocinadores, mas eu já não fui em busca de pessoas que queriam abraçar o projeto no sentido de, né, vamos dar as mãos e vamos realizar o evento juntos. Então, eu imaginei, vamos fazer a segunda edição, desenhei o formato da segunda edição, que era mais ou menos igual ao da primeira edição, porém, ele cresceu muito de um ano para o outro. E aí ele já começou a tomar corpo, ele já começou a ficar, amadurecer mesmo, começou a crescer em termos de estrutura, em termos de profissionais que estavam com a gente, compartilhando seus conhecimentos, as suas experiências. E aí a virada de chave eu considero que foi 2018, aliás, 2017, que foi a terceira edição do evento. Aí eu considero que foi assim uma virada de chave, aonde nós tivemos mais um crescimento, aonde nós tivemos mais, o evento se incorporou mais e ficou com mais cara de um grande evento. E aí ele começou a trilhar aí uma jornada para chegar no nível que ele chegou no ano passado, que foi, ano passado nós comemoramos a quinta edição do evento, e nós comemoramos como o maior evento de Santa Catarina, né, do estado de Santa Catarina, de temas relacionados ao universo empreendedor da mulher. Então, no ano passado, na sua quinta edição, nós fomos para uma das maiores casas da cidade, né, uma casa de eventos, de shows e eventos, para quem conhece, é o Joinville Square Garden, onde tem vários espaços bem amplos. Lá a casa ela cabe mais de 1.000 pessoas. Nós não projetamos um evento desse tamanho. O evento ele foi projetado para metade, mais ou menos, desse número de pessoas, mas nós tivemos lá quase 500 pessoas impactadas com o evento do ano passado. Então, ele se transformou numa grande imersão em desenvolvimento pessoal e de negócios voltado para a mulher, mas não exclusivo, né? Mas sim, o foco são as mulheres. E nós tivemos 10 horas de evento. E lá nós tivemos 9 palestrantes, nós tivemos 30 mentores, prestando mentorias individuais para quem estava lá com a gente participando do evento. Nós tivemos vários momentos de interação, oferecendo experiências únicas para quem estava com a gente. E, assim, o resultado foi realmente extraordinário.
Muito bom. E assim, o que que você percebeu que você comentou de virada de chave, né? O que você poderia assim resumir em uma palavra? Qual foi essa virada de chave que você percebeu para cada evento crescer mais do que o anterior, ser melhor do que o anterior? É ter uma visão mais ampla do cenário em que você está inserido. E aí, assim, quando você toma a decisão de criar um evento, um negócio, qualquer coisa, qualquer projeto na sua vida, você precisa de um planejamento, você precisa fazer um planejamento. Então, falando especificamente de evento, você precisa ter em mente o quê? O nome, o objetivo, os custos, a data, o local, o orçamento, enfim. Isso tudo vai te dando uma visão muito mais sistêmica do todo, né? Você começa a olhar além daquilo que se apresenta para você. E eu acho que a virada de Sim. chave, ela está justamente aí. É você não se acomodar com aquilo que você apresentou no ano anterior, né? Porque é muito fácil, né? Por exemplo, 2018 eu falei, aliás, 2017, desculpa, eu falei que foi a nossa virada de chave. Eu poderia ter me acomodado e dito, putz, esse modelo, esse formato, ele tá legal. Então vamos só repetir Sim. o que aconteceu esse ano. Uhum. E quando você tem uma visão além, o que que você faz? Você pesquisa, você participa de eventos, não só eventos semelhantes àquele que você oferece, mas outros eventos também, que seja de outras áreas, para quê? Para que você tenha ideias, para que você se inspire, para que você aguce a sua criatividade. E o nosso Sim. desafio para quem realiza evento é no ano seguinte, você tem que, no mínimo, manter o padrão, o nível do ano anterior, né? Mas quem gosta de desafio, o que que faz? Quem gosta de desafio vai sempre aumentando um pouquinho a régua. E aí Sim. entra a importância de você se inspirar, de você buscar ideias, de você participar de outros eventos, de você estar antenado para poder entender como é que eu posso trazer isso para a minha realidade. Como é que eu posso adaptar essa ideia, que nem é da área de eventos, por exemplo, mas que é uma ideia interessante. Como é que eu posso trazer essa ideia para o meu universo dentro da área de Sim. eventos, né? Então, acho que assim, Uhum. a virada de chave, ela está muito linkada a isso, Carol. Está muito linkada a você estar o tempo todo antenada para entender. Beleza, esse ano funcionou dessa forma, mas o que, que eu posso fazer de diferente no ano que vem para que eu possa trazer um algo a mais, para que eu possa oferecer uma experiência a mais para o meu público. Porque o evento anterior termina e já começa o evento seguinte. Porque acontece em um único dia, né, Carol? Tu também sabe disso. Sim. Mas a gente trabalha em cima desse evento durante um ano inteiro. Quando o evento anterior Sim. acaba, a nossa cabeça, ela já está pensando no ano seguinte e ela já funciona. Você tem que educar a tua mente para ela funcionar dessa forma. Beleza, Legal. foi legal, foi incrível, mas o que que eu posso fazer para o ano que vem de diferente para que eu possa subir um pouco mais essa régua e eu possa oferecer algo a mais de valor para quem vai estar comigo? Muito bom. Espero que todos estejam anotando essas dicas, não só para quem trabalha com eventos, tá? Isso também serve para colocar os eventos na internet, que a gente até vai entrar um pouco depois neste tema de como que juntar as redes sociais com eventos presenciais também. E antes disso, eu queria te fazer uma outra pergunta referente a como identificar um diferencial para um evento, porque um evento, a maioria das pessoas conseguem fazer se tiver um planejamento de forma organizada, mas precisa, para ter um resultado muito bom, precisa ter um diferencial como você fez. Então, assim, qual que é a dica que você pode passar para ter um diferencial em um evento? Dentro desse planejamento, assim, existem algumas perguntas chaves que vai te trazer essa resposta, né? De qual diferencial trazer. Então, é importante que você saiba qual é o objetivo do teu evento, qual é o teu nicho, né? Qual é o teu público-alvo, qual é o teu orçamento para esse evento.
quem vão ser as pessoas que vão estar envolvidas, que vão trabalhar com você, seja a tua equipe ali, que vai estar bem próxima, sejam os parceiros que vão estar envolvidos, apoiando, e como que vai ser a divulgação desse evento, qual que vão ser os canais de divulgação desse evento. Esse diferencial é algo que vai fazer, você precisa fazer uma reflexão profunda realmente. Do que você pode fazer se posicionando de uma forma diferente no mercado. E para isso, na minha opinião, não tem outra forma que não seja você fazendo uma avaliação do que já existe no mercado, e aí você listar quais são os eventos que acontecem hoje no mercado dentro dessa área específica que eu quero atuar, né? Sim. Então, no meu caso, o Fórum de Empreendedorismo Feminino é dentro da área de empreendedorismo feminino, é esse o nicho. Então, eu entender quais são os principais eventos que acontecem, não só na minha cidade, mas fora também. Quais são os principais eventos que acontecem, os eventos que têm destaque, enfim. E de que forma eles acontecem. Você vai entender como que é a logística desses eventos, como é a operação desses eventos. E saber o que eles oferecem dentro deles. A partir daí, você vai entender que, bem, isso já acontece dentro do meu mercado. Beleza. Aí, eu vou de novo para o mercado para buscar inspiração. Aí entra o que eu falei anteriormente. Aí eu vou buscar inspiração em outros eventos, em outras áreas, para saber o que eu posso trazer para a minha realidade que vai me diferenciar daquilo que já acontece no mercado, né? Então, por exemplo, no ano passado, na nossa 5ª edição, como a ideia era ser um grande evento de imersão realmente, não só em negócios, mas em desenvolvimento pessoal, eu fiz uma mescla disso tudo, né? Uma mescla de palestras voltadas para o negócio, para te trazer conhecimento e experiência para você aplicar no seu negócio, diretamente no seu negócio. Eu trouxe palestras e momentos especiais que trabalharam diretamente a pessoa. Por quê? Porque não existe um negócio de sucesso sem que antes exista uma pessoa de sucesso, né? E o que é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa de sucesso é que está em melhoria contínua, o tempo todo ela está alimentando o seu desenvolvimento, ela está alimentando o seu conhecimento, ela está estudando, enfim, ela está buscando meios de se desenvolver. Ela tem o controle das suas emoções. Não adianta você traçar um plano, traçar uma meta, um objetivo, se você não tiver com a tua casa organizada. E o que isso quer dizer? É você ter o teu equilíbrio emocional, você ter a tua vida em harmonia, e você tá bem com você mesmo. Então, lá no evento do ano passado, a gente teve momentos que proporcionaram isso para os participantes. E a gente teve um momento de interação, além, claro, das mentorias, né? A gente teve um momento de interação, tá? Isso tudo de uma forma muito leve, isso tudo de uma forma onde tocava realmente a emoção das pessoas, as pessoas se emocionaram durante o evento, né? Antes do evento, nós fizemos uma campanha com as embaixadoras do evento. Então, nós tivemos um grupo de embaixadoras que abraçaram o evento para poder compartilhar com o maior número de pessoas. Porque quando a gente realiza algo do tipo, a gente faz para poder impactar o maior número de pessoas possíveis. Ai, mas aí o teu interesse é em vender, como muita gente acha, né? Tem gente que tem uma calculadora na cabeça e fica pensando, ela está vendendo por R$100 o ingresso e ela está dizendo que vai botar 500 pessoas lá dentro. Putz, ela vai lucrar com esse evento X reais. Não é assim que as pessoas pensam? Sempre tem essas pessoas que pensam dessa forma. Só que, gente, quem tem um propósito maior faz isso por amor. E quem trabalha com evento faz porque tem amor para fazer. Porque se não tivesse amor, não faria. Porque não são só rosas.
Você vê aquela coisa linda no dia, aquela coisa maravilhosa acontecendo, mas a gente rala muito nos bastidores para chegar naquele resultado. Por isso que a gente fala assim, não compare o teu bastidor com o palco do outro. Não compare, porque o que você vê no palco é apenas a pontinha do iceberg. É o resultado de um caminho, de um processo, de uma jornada. Nos nossos bastidores existe muita loucura, muita correria, muito choro. Enfim, existe muita coisa que as pessoas acabam não sabendo. E por que que não sabem? Porque muitas vezes não precisa saber. Né? Muitas vezes, ao longo do processo, a pessoa ela não precisa ter acesso a esse tipo de informação. Porque o que, que Sim. interessa naquele momento? Interessa a gente atingir o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Impactar o maior número de pessoas possíveis com aquilo que a gente quer proporcionar para elas. Com conhecimento, com experiência, com interação, né? Aquela coisa de estar junto de outras pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma visão, que querem chegar num lugar diferente, se diferenciar no mercado, enfim. Então, a gente passa por um processo extenso, por um processo longo, mas no final a gente tem um propósito muito maior, que é essa questão, sim, de impactar o maior número de pessoas possíveis, senão realmente não faria sentido todo esse movimento, né? Não faria sentido todo esse trabalho. A gente faz tudo, planeja tudo com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para poder chegar da melhor forma possível naquela pessoa que está lá, buscando uma luz. Muitas vezes a pessoa chega perdida, a pessoa não tem ideia de por onde seguir. E ela está lá para quê? Para pedir ajuda. E a nossa missão, quem trabalha com o desenvolvimento pessoal, é isso, é levar essa luz para a pessoa. E eu acho que através do evento, a gente consegue levar isso com um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Isso que você comentou aí dos bastidores faz bastante sentido, porque isso acontece muito nas redes sociais. A maioria das pessoas olham concorrentes e acabam se sentindo desanimadas porque ficam olhando perfis que já estão olhando o palco desses perfis, do que é o bonito, do que estão fazendo, do que como estão conseguindo ter sucesso, e estão se comparando com esses perfis. Aí o que acontece? O desânimo. Uma vez teve uma palestra que, como eu palestro também, eles comentam assim que, por exemplo, se alguma coisa lá nos bastidores do palestrante aconteceu de errado, o técnico lá fez alguma coisa no computador que fez perder os teus slides, o culpado não foi você, mas foi ele. E aí chega o palestrante e começa a falar isso para o público. O que que acontece? Você está falando um problema que o público não tem a ver, né? E aí você tem coisas que a gente não pode passar pro palco, as coisas dos bastidores. É exatamente isso que você comentou. É a mesma coisa na internet. Tem muita coisa que a gente não precisa passar no palco, porque são os bastidores. As coisas, e a gente nunca pode se comparar a outra, porque a gente nunca vai estar no mesmo nível que a outra pessoa. Cada um tem o seu próprio nível, cada um tem o seu próprio tempo. Então, a melhor forma é se comparar a si mesmo. Por exemplo, algo que você pode pegar, vamos supor que você está buscando crescer na internet, ganhar visibilidade na internet. De que forma que você pode saber se você está conseguindo ter os resultados e aumentando este crescimento? É você olhar como você estava ano passado, é você olhar como você estava no mês passado, e aí você conseguir fazer essa métrica conforme como você mesmo. Quando você se compara a você mesmo, você consegue ter um crescimento muito mais exponencial. Isso que é o bacana. Isso que você falou faz muito sentido em todas as áreas da vida, né? Sim, e assim, ó, quem trabalha com evento tem que entender que vão surgir imprevistos diversos sempre. Ano passado, como eu falei, nós fomos para um lugar maior, nós fomos crescendo, nós triplicamos de tamanho ano passado, né? E aí, quais foram os imprevistos? Vários imprevistos. Então, nós tínhamos lá um telão de 10 metros de largura por 4 metros de altura, um super telão de LED maravilhoso para poder projetar as imagens, né, de slide dos palestrantes, enfim. Nós tínhamos agendado um ensaio para segunda-feira à noite.
com alguns palestrantes que conseguiram se organizar para segunda-feira à noite a gente fazer, tipo, passar o evento, né? Quando o cantor vai fazer um show, o que ele faz? Ele não faz um teste, ele não passa o som, e aí ele ensaia. Sim. A mesma coisa nós marcamos no ano passado para a gente fazer. Por quê? Porque a gente estava lidando com um número maior de instrumentos, uma estrutura muito maior. Então a gente precisava fazer um ensaio para quê? Para que tudo saísse bem no dia do show. Bem, às 18 horas, o ensaio tinha sido marcado para segunda-feira às 18 horas. Só que, quando o telão foi montado, ele deu pau, ele não funcionou. E o técnico passou a tarde inteira tentando arrumar, e chegou às 18 horas, aquele telão não estava arrumado ainda. Beleza, não conseguimos ensaiar, mas tudo bem, vamos deixar pronto para que amanhã ele esteja funcionando. Eu saí do espaço, aliás, eu não, o técnico, ele saiu antes do que eu. Na segunda-feira à noite, ele saiu lá do Square às 11h30 da noite e o telão ainda não estava funcionando. Beleza, mas vamos dar um jeito. Amanhã de manhã a gente dá um jeito. O evento estava marcado para começar meio-dia. Meio-dia, quando as portas abriram para as pessoas entrarem no Square, o telão ainda não estava funcionando. Né? E ninguém sabe disso. Sim. Ninguém sabe da nossa agonia, né? Ninguém sabe da nossa agonia. O telão não estava funcionando ainda. E o horário marcado para abrir as portas para as pessoas entrarem para a sala de palestra era 12h30. Nós conseguimos abrir as portas, se eu não me engano, era entre 12h45, acho que 12h45 e 12h50. Foi quando nós conseguimos abrir a porta, que foi quando o telão ficou pronto, né? Então, nós não fizemos ensaio para repassar, porque era muita coisa, eram 9 palestrantes, então eram palestras que tinham que ser colocadas, rodadas, imagens e som e tudo, isso tudo não foi ensaiado, né? E aí, isso é para te mostrar que nós sempre temos imprevistos, sempre vão acontecer, né? E aí, a gente que está na linha de frente, a gente tem que estar preparado para isso. E aí, eu trago mais uma dica para vocês. Vocês têm que ter um excelente controle emocional para estar na linha de frente de um evento. Se você não tiver um bom controle emocional, você realmente pede para sair. É igual o Bob, pede para sair, né? Por quê? Porque você tem que estar preparado para tudo que vai acontecer. Você precisa ter esse jogo de cintura para lidar da melhor maneira possível, né? Então, queria trazer mais um ponto, Carol, que tu falou assim, do desânimo, né? Que as pessoas acabam se desanimando. E eu quero já até linkar com esse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Todos nós fomos pegos de surpresa com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque é tudo muito diferente. A gente nunca viveu isso, nós nunca vivemos algo parecido. A nossa geração não passou por nada parecido ao que a gente está passando hoje. E aí, o que está acontecendo? Tem muita gente se desanimando, muita gente se desanimando, né? Tem muita gente entrando em desespero, tem muita gente com medo. E por que isso acontece? Porque quando você se desanima, você vai tirando o foco daquilo que você tinha como objetivo, como um sentido para a tua vida, né? Isso a gente está falando de pessoas que tinham isso claro, definidos claramente para a sua vida. Um objetivo, uma meta, um sentido. Uma projeção para o futuro que era relevante, que tinha sentido, mas que a partir do momento que tudo mudou de cenário e mudou de uma forma muito brusca, com algo que é muito diferente, com algo que a gente não tem conhecimento, e por não ter conhecimento a gente não sabe como lidar. Por quê? Sim. Porque o cérebro, ele não processa aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente nunca viveu. Então, de repente, a gente se deparou com essa situação, o nosso cérebro fez o quê? Ele foi lá atrás para buscar um evento parecido com esses que a gente está vivendo. E ele não encontrou nada. Por quê? Porque nunca tinha acontecido. E como ele não encontrou nada, ele não consegue processar essa informação da melhor maneira possível.
E a partir do momento que ele não consegue processar essa informação da melhor maneira possível, as pessoas vão entrando em colapso, né? Elas vão entrando em colapso, porque, putz, e agora? E como é que eu faço? E como é que eu me comporto? E como é que eu ajo? Isso tudo vai fazendo com que as pessoas comecem a sair do seu foco. E aí vão saindo do seu trilho, saindo do seu caminho. E se você perde aquele sentido que você tinha para a sua vida, o que que o cérebro diz? Ah, então você não vê mais isso como um sentido para você, não faz mais sentido para você, então você não vai mais gastar energia com isso. Por que que o cérebro faz isso? Porque o cérebro foi programado para o quê? Para resguardar a nossa energia, né? O cérebro, ele foi programado para preservar a energia o máximo possível. Então, se a gente não vê mais sentido naquilo, o cérebro diz pra gente, não, então se não faz mais sentido para você, então nem gasta mais energia com isso. E aí, o que que acontece? A pessoa, como ela está perdida, ela continua insistindo. E nessa insistência, o cérebro, então, lança mão de 4 estratégias, 4 ações para poder fazer você parar. E a primeira ação, a primeira tentativa do cérebro de fazer você parar é te mandar um cansaço. É aquele cansaço que tu começa a sentir que tu nem sabe de onde que vem. Só de pensar em entrar em ação, só de pensar em pensar no que você vai fazer no teu futuro, para fazer uma nova projeção do teu futuro, tu já está cansada. Já está cansada. Isso é uma estratégia do teu cérebro. Por quê? Porque você perdeu o sentido naquilo que você tinha na vida. E se você já não tinha, aí só potencializa. A segunda ação do cérebro é te mandar distração. Aí você começa a ver coisas que você não deveria ver e você começa a considerar possibilidades que antes não existiam, né? Então agora tu tá distraído. Por exemplo, o que que aconteceu nesse momento? Houve uma avalanche de lives, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Aí as pessoas, muitas, entenderam o quê? Eu tô em casa, então eu vou assistir o maior número de lives possíveis. Só que ela esqueceu de selecionar essas lives. As lives, elas estão aí para atender cada uma o seu público específico. Se eu não me interesso, se não faz sentido para mim, se não vai contribuir para o meu sentido, uma live X, eu não preciso assistir essa live X, né? Então, o cérebro te mandou distração, mas mesmo assim, você não tomou a decisão de rever o teu posicionamento. Aí ele começa a te mandar a terceira estratégia, a terceira tentativa dele é te mandar dores físicas. Aí tu começa a sentir dores pelo corpo em lugares que tu nem imaginava que existia, em músculos que tu nem imaginava que existia. Isso é o teu cérebro te mandando um aviso. Opa, eu te mandei o cansaço, você não parou. Eu te mandei uma distração, você não parou. Então agora eu vou te mandar dor física para ver se você para. Aí você decide continuar e ele te manda a quarta tentativa dele, que são as dores emocionais. Aí é aquele momento extremo que você entra em desespero, que você se conecta com medo, que você começa a ter pânico, ansiedade, tristeza, tudo junto e misturado. E aí é quando você realmente entra em colapso mental, que é o que está acontecendo com muita gente nesse período que nós estamos. Tinha muita gente que estava ali até no movimento ascendente, que as coisas estavam dando certo, mas a partir do momento que ela se deparou com esse momento diferente, ela perdeu o sentido, porque ela se deixou levar por várias informações que ela começou a ouvir, ela começou a alimentar aquilo tudo, e aquilo tudo tirou o sentido dela. E a partir do momento que ela tirou o sentido, ela perdeu com certeza ali o rumo a ser seguido. Muito bom essa junção aí do emocional. A gente trouxe um pouco do coach aqui, né? Do porquê que está acontecendo isso. Mas aí o que acontece a partir do momento que a pessoa ela
ficou com isso, ela se sentiu cansada, ela começou a ficar com ansiedade, tudo por esses 4 tópicos aí que você trouxe. O que fazer se chegar neste momento? O que fazer? Algumas pessoas vão conseguir fazer isso sozinhas? Sim, algumas pessoas, se elas, sabe, dar aquele momento de parada, de respirar fundo e dar um passo atrás, algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas. Então, elas precisam realmente disso, de respirar fundo, de dar um passo atrás, de se isolar e se isentar de qualquer informação a mais dessa situação que a gente está vivendo, porque a informação que a gente precisava, a gente já tem, né? Falando especificamente da pandemia. A gente já sabe que a gente está vivendo uma pandemia, que é um vírus X, que tem uma facilidade maior de propagação, que a gente precisa se proteger, a gente precisa se prevenir, enfim. E a gente já sabe as formas de prevenção. São essas as informações que a gente precisa. Então, se eu já sei disso, eu não preciso mais ficar me conectando com informações que ficam o tempo todo sendo repetidas na TV, nas redes sociais, principalmente no Facebook. Se a gente for comparar Instagram e Facebook, nesse período você vê completamente a diferença, né? No Facebook é Sim. um tiroteio geral de informações a respeito desse período, né? Você não precisa se conectar com aqueles grupos de WhatsApp onde as pessoas estão o tempo todo compartilhando uma contagem regressiva, né? Dia 30 de abril, 10 mortes. Dia 1º de maio, 15 mortes. Dia 2 de maio, 30 mortes. Isso, gente, gera uma sensação de ansiedade mesmo. E a escolha é sua, se conectar ou não com isso. Então, você precisa se desligar de tudo isso. Quando você parou, respirou e se desconectou com tudo isso, é hora de você olhar novamente para você. E aí é uma grande chance, eu tenho falado muito isso, que esse período que nós estamos vivendo está sendo uma grande chance para todo mundo reavaliar seus pensamentos, suas emoções, seus posicionamentos, os seus conceitos, tudo, tudo, tudo. Porque esse momento veio dizer pra gente o quê? Que a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada, né? E talvez até tenha, mas o único controle que a gente tem é sobre nós mesmos. Eu só tenho controle sobre mim, sobre os meus pensamentos, minhas emoções, meus pensamentos e os meus comportamentos. Só. Fora isso, eu não tenho controle. E essa situação veio para dizer isso pra gente. E aí eu preciso rever o que está aqui dentro de mim, a minha casa. Eu falei, se a tua casa não estiver organizada, não adianta. E essa organização, ela é interna. É você olhar para tudo isso, se questionar mesmo, se permitir, abrir o teu coração e a tua mente para fazer essa reflexão. Se você não fizer isso, eu vou te dizer que com certeza você vai ter um grande desafio pela frente para conseguir enxergar um futuro claro para você, onde você consiga construir um novo sentido para a tua vida, tá? Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Algumas pessoas não vão conseguir fazer isso sozinhas, Carol. Algumas pessoas vão precisar de ajuda de algum profissional. Quem são esses profissionais? Pode ser um coach? Pode ser um coach. Pode ser um mentor? Pode ser um mentor. Pode ser um psicólogo? Pode ser um psicólogo. Né, um terapeuta, aí vai depender da necessidade e da intensidade com que a pessoa se encontra nesse momento em relação a essa sensação de perdida e de desequilíbrio emocional que muita gente entrou, né? Muita gente realmente entrou em colapso. E aí ela vai precisar de uma ajuda externa. Para poder fazer o quê? Para poder fazer essa pessoa voltar novamente para a terra, sabe? Botar os pés no chão e entender que, assim, não é a pandemia. Eu até coloquei um post essa semana sobre isso. Não é a pandemia, é você. Não é a quarentena, é você. Não é a crise, é você. Né? Não, meu Deus, mas o que é essa pandemia, essa quarentena? Não, gente, não é isso.
Andréia, mas você está completamente alienada, é uma realidade. Sim, gente, é uma realidade. Mas é uma realidade que nós temos que aprender com ela e nós temos que nos adaptar a ela. O que a gente pode fazer agora na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa carreira, de uma forma adaptada com o que a gente tem hoje? É isso, é fazer o que você pode com os recursos que você tem. E muitas vezes, esse momento, para algumas pessoas, vai ser um momento de reinvenção total. Por quê? Porque estavam vivendo vida sem sentido. Estavam trabalhando em empresas sem um sentido. Estavam com negócios abertos, mas sem um sentido. E aí, esse é o seu momento de refletir sobre esse sentido que você, em algum momento da tua vida, criou para você, mas que também, em algum momento da vida, esse sentido se perdeu, porque não fazia, na realidade, mais sentido para você. E agora é hora de você construir um novo sentido. Nós estamos falando aqui de você começar a projetar o teu futuro no teu presente, e o teu presente é agora. Eu atendi uma cliente essa semana, que ela veio para mim quase surtada, com crises de ansiedade, né? Sim. Já estava no nosso processo, e aí quando todo esse movimento aconteceu, todo esse cenário se instalou, ela começou a ter crises de ansiedade. E eu comecei a fazer várias perguntas para ela. E muito engraçado que uma pergunta que chamou a atenção para ela, que era meio que uma metáfora que eu fiz para ela, mas eu perguntei para ela: você está mais preocupada com o churrasco do domingo ou você está aproveitando, se deliciando com o almoço que está servido hoje na sua mesa? E aí ela ficou pensativa. Nossa, é verdade, eu estou o tempo todo só pensando no churrasco do domingo, só pensando no churrasco do domingo. Eu disse, pois é, só que a sua vida está acontecendo hoje, nesse almoço que está sendo servido hoje para você. E você não está aproveitando, você não está vivendo, você não está experimentando esse almoço, porque o teu olhar está o tempo todo nesse churrasco do domingo, né? E eu fiz essa metáfora porque ela gosta muito de comer. Então, eu fiz... Nem é a questão dela, a questão do comer e querer parar de comer, nem é essa a questão dela. Mas ela é uma pessoa que ela gosta muito de se deliciar com comidas, enfim. Ela aprecia muito essa área gourmet. Muito bom. E aí eu falei para ela, olha só, a vida, ela está acontecendo hoje, no presente. O nosso tempo é agora. E o que a gente tem que olhar para o futuro é para fazer uma projeção que faça sentido para a gente com esse novo momento que nós estamos vivendo. Nesse novo cenário que está sendo apresentado para a gente. Mas eu vou lá no futuro, boto meu pé lá no futuro para entender essa projeção e depois eu volto para o presente para eu fazer as escolhas no presente que sejam assertivas, que me levem para essa projeção futura que eu fiz para mim. E dessa forma, eu consigo aproveitar e fazer essas escolhas de uma forma assertiva, aproveitando o timing, que aí é o timing momento, o momento que eu estou vivendo hoje, e com precisão. Ou seja, eu vou ser precisa na escolha ou na decisão que eu vou fazer hoje, né? Mas eu não posso o tempo todo estar com o meu pensamento no futuro, tá? Mas o que vai ser quando essa quarentena acabar, quando essa pandemia acabar, quando essa crise passar? Meu pensamento está o tempo todo no futuro e é lá que eu vou ficar, e eu vou ficar com certeza da pior maneira possível, porque a hora de agir é agora, não é amanhã, né? Não é depois de amanhã, não é quando essa pandemia acabar. A gente não sabe a data, não existe uma data marcada para a pandemia acabar. Né? Ela vai acabar dia 31 de agosto de 2020. A gente não sabe se vai ser, né? E aí você vai congelar a tua vida durante todo esse tempo. Pior ainda, congelar não, porque algumas pessoas não congelaram, algumas pessoas estão vivendo da pior maneira possível, né?
conectadas com a energia do medo, conectadas com a energia do pânico, vivendo crises de ansiedade. E esse não é o momento, porque tudo isso faz a nossa imunidade baixar. E o que a gente menos precisa é da nossa imunidade baixa. Deu uma travadinha aqui no final. Andréia, olha só, a gente tem aqui 5 minutinhos, senão o Instagram vai nos derrubar aqui, mas eu queria que tu trouxesse as dicas finais para quem quer criar eventos, para quem quer conectar essa questão de viver no momento de agora, para conseguir realizar as coisas que querem, os objetivos, colocar em prática, e não esperar a pandemia acabar ou ter algum equipamento, ou esperar por algo que ainda não tem para poder fazer as coisas. Quais são as dicas que você passa? E antes disso, eu queria só falar que essa semana a gente fez aqui a semana de lives com personalidades de Joinville. A Andrea é uma delas, né? E hoje foi o último dia da semana que nós fizemos 15h15 da tarde, mas quero lembrar que a partir do dia 11 de maio vai começar uma outra sequência de lives, só que vai ser 11h11 da manhã, tá? Vai ser sobre inteligência digital, tá? E aí eu vou passar mais detalhes no meu perfil aí do Instagram, Carol Meyer MKT, e tem as lives todos os dias, 12h15 também, com estratégias de marketing. Então agora eu vou deixar com você, Andréia, para dar as dicas finais aí pra gente. Eu vou começar respondendo uma pergunta do Carlos, Carol, que ele colocou aqui. Dinheiro faz sucesso do evento? Carlos, não faz, mas ajuda bastante, tá? O dinheiro em si, ele não é o único ponto que vai trazer o sucesso do evento, mas ele ajuda bastante. Se você tem um bom orçamento para você montar o teu evento, te ajuda bastante durante o processo, durante a operacionalização do evento. Mas o sucesso dele vai depender de várias outras coisas que eu fui falando aqui ao longo da nossa conversa, tá? Eu quero trazer, assim, essas dicas finais, Carol, com mais um exemplo. Quem assistiu a live da Ivete Sangalo no sábado, dia 25, né? Eu assisti inteira, porque eu sou super fã, e foi maravilhosa, né? Mas ela se apresentou. Mas ela se apresentou de uma forma muito diferente do que a gente costuma ver no show, né? Então, o que a gente costuma ver? No show, um palco, uma super produção, ela super arrumada, com uma equipe de bailarinos, com um super cenário, enfim. Ela se apresentou em casa, na cozinha de casa, de pijama, com uma marido cozinhando, com o filho passando de um lado para o outro, com vassoura sendo passada atrás, que tanto o marido quanto o filho estavam varrendo lá o chão, porque eles jogaram vários confetes, enfim. Mas foi incrível, né? O objetivo dela, acho que de aproximar ela do público, pela realidade que a gente está vivendo hoje, foi extraordinário, foi incrível. E a gente sabe quem é Ivete Sangalo, né, gente? A gente não está falando de qualquer artista, de qualquer cantora, de qualquer pessoa. A gente está falando da Ivete Sangalo. Quando a gente ouve o nome Ivete Sangalo, o que a gente vem na nossa cabeça? É uma artista de renome, de muito sucesso e que tem muita autoridade na área em que ela atua e até fora da área dela também, né? Ela é uma pessoa de extrema... que todo mundo admira, que todo mundo respeita, enfim. Legal. Dentre os milhões de elogios que ela recebeu também centenas de críticas de pessoas que se apresentam como fãs, mas que falaram que a live dela foi ridícula, que a live dela foi horrível, que onde já se viu ela se apresentar daquele jeito, ela fazer aquilo que ela fez, né? Enfim, teve várias críticas negativas. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Complementar o que eu falei lá no início. Não esperem as pessoas abraçarem o teu projeto e dizerem sim para você. Por quê? Porque sempre vai ter aquela pessoa
que não vai gostar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você não precisa esperar o momento perfeito, o cenário perfeito, a preparação perfeita, os recursos perfeitos. Ai, mas eu não tenho recurso para começar. Tá, você não tem o recurso que você imagina que você precisa ter para começar, mas você tem o recurso que você precisa para dar o primeiro passo. Você tem apenas que adequar o recurso que você tem hoje com o passo que você pode dar. Segundo, não espere você ser uma autoridade naquilo que você faz para achar que você vai agradar todo mundo e que você vai fazer sucesso 100% com o teu público, porque você não vai. Sempre vai ter aquelas pessoas que, mesmo dizendo que são tuas fãs, que vão falar que aquele determinado evento que você realizou foi uma merda, né? Que aquela determinada palestra que você fez não foi legal, que aquele vídeo que você gravou para o teu Instagram não tinha nada a ver. Mas por que que essas pessoas fazem isso? Porque elas não têm a mesma coragem que você tem. Elas não têm a mesma coragem de fazer o que você faz. Então, é mais cômodo para ela apontar o dedo e criticar e dizer que o que você está fazendo não vale nada. Então, o que você tem que fazer é tampar os seus ouvidos, claro, olhar para você, se trabalhar primeiro, olhar para o mercado, entender o mercado onde você quer atuar, criar o teu plano, fazer as tuas projeções futuras para trazer um sentido, porque esse sentido é que vai fazer você agir, né? O cérebro, Carol, ele encontra prazer ou na tarefa que a gente precisa fazer, ou no resultado que a gente tem daquela tarefa que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, não é todo mundo que gosta de acordar às 5 horas da manhã. Existem aquelas pessoas que gostam, né, de acordar cedo. Eu estou usando aqui o horário das 5 da manhã, mas pode ser às 6, pode ser às 7, enfim. Existem aquelas pessoas que gostam de acordar super cedo. Mas existem aquelas pessoas que não gostam. O cérebro, ele vai encontrar prazer ou na ação, na atividade que você precisa fazer, por exemplo, acordar às 5 horas da manhã para fazer o que eu preciso fazer, porque é o único tempo que eu tenho para fazer, ou no resultado, ou seja, qual é o resultado que eu vou ter na minha vida, acordando às 5 da manhã para fazer o que eu preciso fazer. Estudar, enfim, ler, fazer atividade física, o que quer que seja, tá? Então, você tem que entender aonde está o teu prazer, aonde está o teu sentido. É isso que vai te mover para a ação. Mas antes você precisa realmente parar para descobrir. Então, essas são as minhas últimas dicas. Show de bola. Se fosse aqui, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, né? Mas o Instagram daqui a pouco nos derruba. Andréa, muito obrigada por ter participado aqui, nos ter passado essas informações aqui muito importantes. Para quem anotou, foram várias mesmo. Eu vou passar aqui as melhores dicas no post que eu vou fazer no meu perfil depois. Acompanhem lá, mas espero que vocês tenham anotado. Se não assistiram desde o início, assistem a live desde o início, que vai valer a pena vocês pegarem todas as dicas que a Andréa passou aí. Andréa, muito obrigada e obrigada pela presença de todos vocês. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática essas dicas. Carol, mais uma vez, gratidão pela confiança, pelo convite da gente estar aqui compartilhando toda essa experiência e todo esse conhecimento. Show de bola. Um beijo, até mais.